Olá, sou Francisco Bittencourt, o Bita. Você tem nos acompanhado no podcast que temos realizado semanalmente, envolvendo a liderança. Nosso podcast, Liderando com Bita, pode ser acessado pelo YouTube ou pelo Spotify. A minha vinda hoje aqui é para conversar, fazer uma reflexão sobre o tema liderança e, de uma certa forma, alguns conceitos que vêm sendo reforçados pelas entrevistas que a gente tem feito durante essas semanas passadas. O que é interessante perceber é que o nosso grande objetivo sempre foi trazer aqui profissionais que se notabilizaram pelo exercício vitorioso da liderança. Não foi nossa preocupação trazer conceituadores, estudiosos, teóricos sobre o assunto. Trouxemos alguns acadêmicos, que, sem dúvida nenhuma, reforçaram o nosso pensamento, mas acadêmicos esses que, por sua vez, tiveram oportunidade de exercer a liderança, né, em organizações, como profissionais, e até mesmo a liderança em sala de aula. Então, alguns pontos trabalhados por nós foram extremamente significativos. E eu considero que seria positivo nós nos lembrarmos de alguns aspectos que envolvem a liderança. A liderança hoje, de uma certa forma, após a pandemia, ela trouxe um novo viés, né? Uma nova corrente. Antes de mais nada, nós temos uma liderança em que há mais humanização, uma liderança mais humanizada, uma liderança menos autocrática. Se nós tomarmos como referência o professor Ramcharan, de Harvard, e o seu pipeline de liderança, uma das afirmativas que ele faz é que a liderança contemporânea ela prevê muito mais respeito ao líder do que temor pelo líder. Essa é uma realidade. A necessidade de construir-se uma relação que seja produtiva no aspecto de manter a harmonia entre líderes e liderados para obter o resultado esperado. Um outro aspecto importante que nós poderíamos considerar nesse processo é que você hoje tem a necessidade de sensibilizar o liderado para que ele haja. Peter Drucker já dizia no passado que o grande segredo da liderança é você influenciar as pessoas para que elas façam o que é necessário. Só que essa influência, hoje, nós entendemos que é sensibilização. É sensibilizar as pessoas, para que essas pessoas se conscientizem da necessidade de agir de uma determinada forma. Então, quando às vezes eu ouço coisas do tipo, vamos conscientizar os nossos empregados, os nossos subordinados, nós estamos cometendo um erro muito grande, um erro conceitual. Na realidade, o que nós temos que fazer é, vamos sensibilizar as pessoas com as quais nós trabalhamos, para que essas pessoas conscientizadas ajam da forma que é conveniente. Então, esse é um conceito importante, né, no sentido de fazer com que as pessoas ajam de uma maneira coerente com aquilo que pensam e com aquilo que acreditam. Um outro ponto importante na liderança, isso quem nos ensina também é Ramcharan, é o aspecto de que o gerente, o líder, precisa se preparar para que ele consiga liderar e gerenciar outros. Então, existe toda uma série de estágios que Charan chamou de transições, em que o indivíduo conhece primeiro a si mesmo, ele vai conhecendo uma pessoa, ele vai conhecendo grupos, ele vai conhecendo segmentos, ele vai conhecendo departamentos, negócios, até que ele assume definitivamente a gestão de uma empresa ou a gestão de um negócio grande e vulto. Ou seja, é necessário o estudo, é necessária a qualificação. Ou seja, o que nós estamos solicitando aos nossos líderes contemporâneos é uma preocupação muito grande em incutir qualidade no seu pensamento e qualidade naquilo que fazem no dia a dia. E de uma forma muito objetiva,
é transferir essa qualidade na sua íntegra, se possível, para os membros das suas equipes. Fazer com que as pessoas aprendam, de uma forma muito clara, trabalhar com qualidade, né? Dar um sentido de objetividade a tudo aquilo que fazem. Então, nesses aspectos, a liderança se mostra extremamente compatível com a realidade hoje. Existe hoje, na realidade empresarial, na realidade organizacional, uma preocupação muito grande em que as pessoas mantenham entre si uma relação produtiva de alto nível. Ou seja, segundo os estudos de Gareth Jones, da Universidade da Inglaterra, você deve praticar 2 aspectos importantes no trabalho em equipe, entre líderes e liderados. É a solidariedade e a sociabilidade. A sociabilidade significa um aperfeiçoamento bastante evidente do que a gente chama de relações interpessoais produtivas, ou seja, é a relação entre profissionais. Não estamos falando de relações afetivas, não. Estamos falando de relações interpessoais produtivas. E a solidariedade é a capacidade que as pessoas têm de atuar em conjunto, né? De entender como é que as outras vão agir e reagir e trabalhar no mesmo tom. Então, nós começamos a perceber que são determinadas situações, determinados conceitos, determinadas realidades que regem a relação entre líderes e liderados. Um outro aspecto importante é que nós não devemos nos preocupar, no exercício da liderança, com estilos. Os estilos dependem da personalidade de cada um, e às vezes nem sempre os estilos são compatíveis com determinados convívios sociais. Mas o que é importante no exercício da liderança é a abordagem. É nós efetivamente escolhermos a abordagem mais conveniente. O velho mestre Drucker trouxe, a partir do pensamento da professora Mary Parker Follett, uma linha de pensamento que ele intitulou de arquitetura social, foi ela que intitulou de arquitetura social, onde estabelece o seguinte: o líder age por meio de 3 vias ou 3 abordagens. A primeira abordagem é a chamada abordagem formal ou formalística. É uma abordagem que se caracteriza pelo respeito à disciplina, pelo respeito à hierarquia, pela submissão à organização. Por vezes, essa abordagem é confundida como um perfil autocrático. Pode até ser. Pode ser que alguns líderes autocráticos optem por esse modelo, mas não é a condição sine qua non, porque existem líderes com um viés mais humanitário que se proponham a utilizar em determinados momentos, até mesmo nos momentos de crise, uma abordagem mais formal. A segunda abordagem preconizada por Drucker é a chamada abordagem colegiada. E o que é a abordagem colegiada? Ela é a abordagem onde o que funciona como fator de motivação é o diálogo, é a comunicação entre membros de uma mesma equipe. Essa abordagem colegiada, ela inclusive, quando criada, foi baseada na forma como os estudantes universitários americanos se relacionavam em associações, em grupos. E a abordagem colegiada é isso, é privilegiar o trabalho em equipe, é privilegiar o diálogo que permite que as pessoas interajam e, consequentemente, já vimos no pensamento anterior, aprimorem a relação interpessoal produtiva. E a terceira abordagem é a chamada abordagem personalística. E o que é a abordagem personalística? É aquela em que o líder tem como foco o indivíduo, os talentos individuais, os desafios a serem estabelecidos. Para tanto, para utilizar essas abordagens de maneira coerente, o líder precisa, sem dúvida nenhuma, conhecer de forma detalhada cada membro da sua organização. É uma coisa óbvia, né? Uma coisa óbvia. Mas eu fico me perguntando, será que os líderes efetivamente se preocupam com esse detalhe? Será que as lideranças têm como preocupação essa dimensão? De conhecer as pessoas, quais são os fatores. Não é passar a mão na cabeça, não é ser protetor, como diria o velho Likert, liderança protetora, nada disso. É uma liderança que tem como foco
conhecer as pessoas e extrair das pessoas aquilo que elas têm de mais produtivo. Então, diante disso, nós temos que o papel da liderança é um papel de permanente movimentação para que você efetivamente possa ter os resultados obtidos. Quando falamos de liderança, por exemplo, nós colocamos como uma das grandes responsabilidades do líder a gestão do conhecimento, né? Gerenciar o conhecimento, é entender o conhecimento que está sob sua disposição. Você tem um capital humano e um capital social. Dirigir conhecimento nesse aspecto é fundamental. É conhecer as pessoas, é saber efetivamente qual é o valor da experiência que essas pessoas têm. Ou seja, esse conhecimento que está arraigado nas experiências, nas mentes. Qual é o conhecimento que essas pessoas têm de potencial, que pode ser efetivamente desenvolvido, que pode vir a ser colocado em prática? E qual é o conhecimento explícito, aquele conhecimento que está sendo utilizado no dia a dia, na tarefa, na responsabilidade? Então, o papel do líder é esse papel, ele é mais do que um maestro. Ele é mais do que um maestro. Ele passa o tempo todo interagindo com cada músico da sua equipe. Ele não está só regendo do alto do seu posto. Na realidade, ele está atuando junto a cada instrumento que entra no início da sinfonia, o que faz determinado solo durante uma determinada sonata. O que é fundamental é que o líder perceba a necessidade de conhecer essas figuras e dar a essas figuras a verdadeira dimensão do seu trabalho. Outro fenômeno que eu considero fundamental desenvolver nos aspectos voltados para a liderança é a capacidade que a liderança tem de, ao transmitir mensagens, perceber se a mensagem que ele está transmitindo está sendo entendida pelo interlocutor na mesma forma e intensidade com que ele pensa ao transmitir. Porque, por vezes, ouve-se o líder dizer, mas vocês não estão entendendo, e fica irritado com isso. Mas é preciso perceber que se as pessoas não estão entendendo a minha mensagem, isso significa, objetivamente, que a minha mensagem não foi construída de acordo com a capacidade das pessoas a interpretarem. A isto, Karl Rorcher, o brilhante psicólogo, intitulou de escuta eficaz. O que é escuta eficaz? É exatamente a capacidade de verificar se tudo que eu digo para os outros faz sentido para essas pessoas. E tudo que eu ouço das pessoas faz sentido para mim. Quando não fizer sentido, o que se espera é que as pessoas questionem. Mas se não questionarem, compete a mim, líder, perceber qual é o grau de retenção que essas pessoas tiveram. E quando efetivamente a mensagem não fizer sentido para mim, é papel do líder questionar o interlocutor. Isso chama-se escuta eficaz. E a escuta eficaz ainda tem um terceiro componente. A primeira é, como eu disse, prestar atenção no que eu digo para verificar se faz sentido para os outros. Prestar atenção no que eu ouço para verificar se faz sentido para mim. E a terceira variável, tão importante quanto as outras duas, é conhecer o valor do silêncio. Não fazer nenhuma afirmativa gratuita. Não significa que você não possa brincar, que você não possa jogar, que você não possa fazer uma determinada piada. Não é isso. É que você faça uma afirmativa que seja recebida e que agregue algum valor para quem a ouve. Senão, fique em silêncio. Silêncio é de ouro. Né? Já disseram alguns. Então, a nossa posição com relação à liderança é essa posição de busca permanente das informações que os indivíduos têm ao fazer. É prestar atenção na forma como eu me relaciono com as pessoas. Será que eu efetivamente estou pronto para responder às pessoas as questões que elas me fazem? Será que eu efetivamente estou pronto para incentivá-las, tirá-las da inércia quando isso for necessário?
Será que eu, de repente, estou pronto para tirá-las da dúvida, quando a dúvida for um obstáculo? Será que eu estou pronto para observar se as pessoas querem que eu interrompa ou que eu intervenha numa determinada posição? Será que eu estou pronto para agir nos momentos em que eu considero importante como líder? É exatamente essa a posição. Como é que as pessoas me veem fazendo isso? Será que a minha percepção da minha, digamos assim, do meu preparo para atendê-las, para ouvi-las, para tirá-las da inércia, para tirá-las da dúvida, para efetivamente fazer com que elas tenham interesse em agir, será que efetivamente eu sou capaz de responder o que elas pensam a respeito de mim? Quantas vezes será que eu me coloquei junto com os membros da minha equipe para relacionar objetivamente todo esse processo de relação? Esse aqui é um ponto importante. Esse aqui é um ponto que nos dá a devida agregação de valores ao nosso pensamento. É essa visão que eu preciso estabelecer para que a liderança fique consolidada. Um outro aspecto importante no papel da liderança é que nós temos como responsabilidade atingir um determinado produto. Na nossa função de liderança, eu não tenho que me preocupar com as tarefas. As tarefas são processos. As tarefas são fruto do meu conhecimento, são fruto da minha experiência. O fundamental é que eu tenha um conhecimento muito claro, muito preciso do que é o produto que eu tenho que gerar. Esse produto que eu gero são as minhas responsabilidades. E esses produtos, na sua essência, também fazem parte do conjunto de responsabilidades das pessoas da minha equipe. Então, é fundamental que, como líder, eu conheça quais são as minhas responsabilidades, mas, ao mesmo tempo, eu seja capaz de enumerar as responsabilidades da minha equipe. E existe uma situação muito curiosa. Quando eu falo de responsabilidades, ao identificar as minhas responsabilidades, eu simplesmente enuncio-as, não utilizando um verbo. Porque a responsabilidade não é uma ação. A responsabilidade é um produto. Conceitualmente, quando nós vamos nos referir a uma responsabilidade, nós usamos um substantivo. Eu me lembro quando eu perguntava a um grupo de profissionais da área industrial da agronomia, sucroalcooleira, eu perguntava, qual é o seu trabalho? O meu trabalho é plantar cana, moer cana. E eu perguntava, tudo bem, esses são processos que vocês efetivamente praticam. Mas qual é a sua grande responsabilidade? Eu tenho uma cota de moagem. Então, eu preciso, num determinado período, apresentar à minha gerência a minha cota de moagem preenchida. Então, essa é a sua responsabilidade, é a cota de moagem. Plantar cana, colher, botar na máquina, transportar, esses são processos que são fruto da sua experiência e da sua competência. Mas a responsabilidade é o produto a ser gerado. Então, esse conjunto de responsabilidade não se atém somente ao líder. Esse produto de responsabilidade se refere a toda uma equipe. Se eu pergunto, como por exemplo, como perguntei na ocasião, a um profissional da área contábil, por exemplo, qual é a sua responsabilidade? A minha responsabilidade é levantar os dados, fechar o balanço. Isso não. A sua responsabilidade é uma só, é o balanço. Tudo aquilo que você faz para apresentar o balanço da organização são processos, são tarefas, que a sua competência vai ajudar você. Mas é fundamental que você se dê conta de que toda essa responsabilidade só será cumprida na íntegra se você efetivamente exercitar
as tarefas e os processos com um bom nível de competência. E a outra variável importante que a liderança precisa dominar. Você tem aquelas competências organizacionais, que são as competências que fazem com que as organizações estejam frente ao seu papel no mercado produtivo. Você tem as competências essenciais, competências sem as quais você efetivamente não consegue atingir aquilo que o mercado quer. É o mínimo minimorum que o mercado exige de você. Você tem as competências individuais, que são as competências que cabem a cada indivíduo para que ele possa estar apto a atender as competências essenciais e as competências organizacionais. E você tem as competências distintivas, que se referem ao diferencial competitivo. É a sua diferença. É a sua diferença marcada pela sua habilidade, pelo seu talento. Esse é um aspecto importante. Um aspecto fundamental na relação entre líderes e liderados é você, sem dúvida nenhuma, fazer com que o líder defina de maneira muito clara qual é o objetivo que ele e a equipe devem atingir. E esse objetivo deve ser trabalhado com toda a equipe. Geralmente, nós temos em algumas organizações um hábito de impor objetivos. Sejamos claros, os objetivos estratégicos, os objetivos organizacionais, de um modo geral, não são negociáveis. O que são negociáveis são as metas individuais, porque cada indivíduo precisa estar apto a atingir as metas que lhe são cabíveis. Você, de repente, impor metas que estejam acima da capacidade dos indivíduos de, digamos assim, manipulá-las e atingi-las, você está cometendo uma injustiça e um erro gerencial de grande monta. Então, o líder precisa estar atento a esse aspecto. Aliás, o papel do líder, ele se divide em 4 situações muito claras. O primeiro desses papéis é o líder precisa desenvolver o papel de líder colaborador. O que é um líder colaborador? É aquele líder que diz para onde ir. É o líder que diz exatamente qual é o objetivo a ser tomado. É o líder que conhece as forças e fraquezas da equipe e sabe exatamente qual é a qualidade do produto que o líder pode obter. A segunda observação, ou o segundo papel, se nós quisermos manter a nomenclatura, é o líder comunicador. O que faz o líder comunicador? Ele precisa ensinar o processo. Como chegar até o objetivo? E também o líder comunicador age como harmonizador dos conflitos internos. É o papel dele. É investir nas comunicações interpessoais produtivas, mais uma vez essa expressão. E o quarto papel é de líder desafiador. O que é o líder desafiador? É aquele que, de uma certa forma, não se contenta com o produto, a qualidade do produto, a intensidade do produto que os seus subordinados estão oferecendo. O líder desafiador está sempre pronto a exigir um pouco mais, mas não esquecer que essa exigência não se faz de maneira impositiva, autocrática, não é um caminho. É um caminho cuidadoso. Vamos utilizar a expressão humanizado, mas é um caminho que permite ao líder, conhecendo as habilidades, as potencialidades, as predisposições das suas equipes, fazer com que eles entendam o tamanho do seu papel. O papel da liderança, portanto, é um papel que precisa ser trabalhado de forma interativa entre líderes e liderados. Qualquer um pode ser líder? Em tese, sim. Mas, em princípio, nós temos que levar em consideração: as pessoas querem ser líderes? Eu convivi com muitas pessoas na minha vida profissional, como professor, como executivo, pessoas não queriam absolutamente liderar. Não aceitavam a liderança, gostavam de ser segundo. Eu me lembro de um episódio ocorrido
uma grande organização brasileira, onde uma gerente chegou para mim e disse: hoje foi o dia mais infeliz da minha vida. E eu perguntei: por que foi o dia mais infeliz? Ah, porque eu fui nomeada gerente. Eu não sabia que na sua empresa gerentes iam para o pau, levavam açoitadas. Não, não é isso não. É que eu sempre trabalhei como assistente, quietinha na minha sala, não tinha nenhum subordinado. De repente, hoje eu fiquei sabendo pelo meu chefe que eu vou ganhar 5 liderados. Eu disse: qual é o problema disso? É o esforço? Não, é que eu odeio gente. O que é mais grave, eu fiquei sabendo que dentro de 5 anos, se eu tiver um bom desempenho, eu, sem dúvida nenhuma, vou ter mais 10 ou 15. Então, eu começo a perceber que há uma realidade muito grande de fazer com que as pessoas queiram liderar. Evidentemente que pessoas que tenham alguma habilidade inata, talvez a liderança possa se manifestar de maneira mais efetiva. Embora a história nos mostre que quando você conhece líderes que se manifestam desde a primeira infância, nem sempre são tratados convenientemente. Eu diria que até existe uma certa intolerância de conviver, por exemplo, com crianças que gostam de liderar, crianças que gostam de mandar em tudo. Na verdade, nós nem sempre recebemos de bom grado essas figuras. Quando recebemos uma equipe, um profissional que tem uma visão de futuro, uma certa ambição, nem sempre nós que os lideramos estamos preparados para conviver com isso. E esse é um ponto importante. Nós precisamos verificar se esses aspectos que as pessoas trazem com relação à sua predisposição para liderança podem e devem ser incentivados. Com isso, você aprende a liderar. Há uma experiência que eu ouvi no decorrer da minha vida acadêmica, por exemplo, de que os líderes que são preparados e qualificados durante a sua vida profissional, por vezes, atingem um resultado melhor e mais efetivo do que aqueles líderes que tinham essas características desde o início da sua vida. Ou seja, por vezes, o desenvolvimento da liderança se faz de uma forma mais consistente. Então, nós temos que entender que o líder, sem dúvida alguma, é um ser diferente. Eu diria, até usando uma história que se ouve aí um tanto quanto cruel, o líder é um pouco mais igual do que os outros, porque ele precisa conhecer o seu papel, precisa entender o relacionamento, quer seja com subordinados, quer seja com superiores, quer seja com pares. Não significa que a liderança que atende a todas essas exigências viva no mar de rosas. Seguramente não vive. O mundo de negócios ele é muito cobrador. Mas, sem dúvida nenhuma, se você mantém o líder atento, né? Costuma-se dizer, meu saudoso amigo Costa Curta Junqueira dizia o seguinte: o líder precisa gerenciar a sua atenção, saber tudo o que se passa à sua volta, manter o seu radar acionado, estar pronto para verificar o que deve sofrer a sua intervenção, perceber quais são os caminhos. O líder, sob esse aspecto, ele deve estar sempre pronto a diagnosticar a sua capacidade de atenção. O seu radar acionado deve prepará-lo para intervir quando for necessário, para verificar onde deve colocar o seu dedo. Se tiver que botar o dedo na ferida, botar o dedo na ferida. E, ao mesmo tempo, a terceira, digamos, exigência da liderança seria: que tal você, a partir desse instante, você verificar se essa tua intervenção é uma intervenção que possa harmonizar o relacionamento interno, possa dar às pessoas um espaço para que pensem, que aprendam a questionar, porque é importante. A liderança precisa fazer com que os liderados aprendam a questionar. Questionar não é brigar. E fazer com que exista uma, digamos, não uma harmonia, não uma paz duradoura, mas um gerenciamento dos conflitos internos. Sempre confrontando os conflitos, nunca escondendo os conflitos,
nunca subestimando os conflitos, mas indo, sabe, descobrir a causa do conflito. Não é tomar a aspirina para tirar a dor, o efeito, mas agindo sobre a causa. É essa ação sobre a causa que vai permitir ao líder identificar qual é a causa do conflito, qual é o caminho mais adequado para que esse conflito possa ser gerenciado, administrado, e, se for o caso, superado. Há quem afirme que os conflitos não acabam, eles conhecem, continuam permanecendo e existindo na vida organizacional. Mas o que é fundamental é nós nos conscientizarmos de que o conflito, sem dúvida nenhuma, ele pode vir a ser um conflito trabalhado. Ele pode servir de fator de crescimento para a equipe. Então, esse é o papel que nós reservamos para a liderança, essa atenção permanente. E é isso que nós procuramos trazer dos depoimentos dos nossos convidados, cada um com a sua experiência, cada um com a sua vivência. Para as próximas reuniões, nós vamos trazer novos perfis, vamos abordar novas histórias. Nós pretendemos, por exemplo, com as entrevistas que começarão a partir não dessa semana, mas da semana que vem, com as relações intergeracionais, níveis de direção diferentes. Nós vamos trabalhar com a busca de fatores que permitam a você entrar na sua zona de conforto e, a partir da sua zona de conforto, estabelecer claramente qual é o caminho que você pode utilizar para melhorar seu desempenho. Não é para fugir da zona de conforto. Novas correntes exigem que você busque a sua zona de conforto e, a partir dela, então, você identificar os caminhos que permitam você sair de lá. Vamos falar sobre liderança ágil, ou agile, como dizem. Vamos falar sobre o desenvolvimento de equipes, usando diversas ferramentas. Até me proponho a trazer aqui um especialista para que nos fale sobre o uso do psicodrama pedagógico como uma forma de desenvolvimento. Quais são os caminhos para desenvolver a capacidade das pessoas? De que maneira gerenciar o desempenho? Não avaliar desempenho, que a avaliação é uma expressão ameaçadora. Vamos gerenciar o desempenho, fazer com que os nossos subordinados sejam, juntamente como nós, cúmplices do seu desempenho, da consecução dos seus desempenhos. Então, a nossa ideia é trabalhar o desenvolvimento de carreira, que é outro aspecto importante das organizações, que as organizações, por vezes, não levam muito isso em consideração. E vamos explorar sempre, de todas as formas possíveis, essa dualidade entre as organizações que, por estarem no mercado há mais tempo, pode apresentar um perfil um pouco mais conservador. E a exigência das lideranças contemporâneas, que é um modelo mais humanizado. Mas um modelo mais humanizado, que fique bem claro para nós, não é um modelo protetor. Ele não é um modelo que se pressupõe proteger, mas é um modelo que pressupõe conviver com as pessoas, estar sempre atento a elas, fazer com que elas percebam que a nossa função é fazê-las atingir pontos importantes e, consequentemente, contribuir para o seu próprio crescimento. Então, essa era a minha proposta, esse encontro especial, para que a gente possa fazer uma reflexão. Vocês sabem que, para ter acesso aos nossos podcasts, você pode ouvir o áudio pelo YouTube, pelo Spotify, mas nós também disponibilizamos a todos vocês os vídeos, para que vocês possam, além de ouvir, conhecer quem são as pessoas que estiveram conosco nesse tempo. Não deixe de curtir, não deixe de se inscrever para receber toda a informação que vier da nossa parte. E lembre-se, se você que nos ouve, que nos vê nos vídeos, tem uma experiência vivencial que, na sua percepção, pode e deve ser compartilhada, porque se virá de aprendizado para os outros, entre em contato conosco. Nós teremos o maior prazer em fazer com que você
entre para o nosso time. Muito obrigado.